Olá galera, boa tarde, bem-vinda ao canal de bênção. Hoje eu tô aqui pra falar sobre aquela mulher que jazia 12 anos do fluxo de sangue, né? Quem conhece a história sabe que aquela mulher já tinha gastado todos os seus bens pra poder curar aquela enfermidade que ela tinha. Na época, com todas aquelas tradições, né, que a mulher era impura, né, naqueles dias e tudo, eu acredito que essa mulher devia ser, tipo, um pouco rejeitada na sociedade, né? Não era uma mulher que o pessoal chegava, conversava e abraçava, ela era um pouco deixada na dela, né? Porque, tipo, tinha aquelas tradições. E aí, eu penso que aquela mulher, ela foi muito corajosa, sabe? Quando ela decidiu ir lá e tocar nas vestes de Jesus. Em Mateus 5,25 fala assim: certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com os muitos médicos e despedido tudo quanto tinha para lhe nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então vamos lá. Essa mulher tinha 12 anos, gente, não era 12 dias não, que ela padecia daquela enfermidade, daquele fluxo de sangue. Mas um dia ela decidiu: não, vou sair da minha zona de conforto. Eu vou lá, eu vou tocar Jesus. Se eu somente tocar no vestido dele, eu sei que eu vou ser curada. E assim foi, ela foi curada. Tipo, parece fácil, né? Ela foi lá, não, mas primeiro ela teve fé. Primeiro ela teve fé. No coração dela, onde ela estava na casa dela, ela ouviu falar de Jesus. Eu vou lá. Então, quer dizer, o primeiro passo é ter fé. Fé surge aonde? Dentro de nós. Não existe, né, ter fé. Ela teve o primeiro passo, ela teve fé, só que a própria Bíblia fala que fé sem obras é morta. Se ela tivesse falado assim: eu tenho muita fé, se eu for lá eu vou ser curada, e se ela não tivesse levantado onde que ela estava e tivesse ido até Jesus, ela teria concluído a fé dela? Não, a fé sem obra ela é morta. Então, quer dizer, ela tomou o primeiro passo, teve fé, e segundo, ela teve obra, ela foi até lá. E é esse ponto aí que eu quero chegar. A fé, a obra para sair da zona de conforto. Sabe por quê, Pedro Povo? Sabe por que a igreja, povo de Deus? Eu tenho pensado isso, sabe? Deus tem me despertado para observar isso. Nós temos projetos, nós vemos como a nossa cidade precisa dos projetos espirituais, de falar de Deus, de falar com Jesus, de pregar, de fazer. E Deus coloca no nosso coração: faz isso, faz aquilo, tem uma boa ideia. Só que a gente sempre está anotando os nossos projetos, né? Anotando. Só que a gente nunca tira ele dos papéis. Sabe por quê? Porque a gente não sai da nossa zona de conforto. Porque a gente até tem fé. Nós temos fé que vai dar certo, mas a gente não tem obra. E a palavra de Deus fala que fé sem obra ela morre. Como podemos fazer então para sair da zona de conforto? Para tomar um primeiro passo? Porque eu sei que eu tenho que ter fé. Beleza, se eu tenho obras, tá? As obras vão vir daqui a pouco, porque eu acabei de aprender isso. Pelo menos está sendo comigo, acabei de aprender isso. Não adianta ter fé, tem que ter fé e tem que ter obra. Para mim tomar o primeiro passo, para mim dar o meu primeiro passo, eu aprendi uma coisa. A fé é essencial, mas com ela tem que vir a obra. Mas eu primeiro tenho que ter uma coisa que está escrito lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. Fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou e como sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu destruísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é sofredor. Ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita do mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Vamos parar por aí. 8, no capítulo 1 Coríntios 1, capítulo 13, versículo até o 8. Vamos lá, gente. Temos que ter fé, mas junto com a fé tem que vir as obras. Mas a palavra de Deus mesmo fala que se eu tivesse toda a fé, que falasse com um monte, sai daqui e vai pra lá, e não tiver o amor, então não adianta nada. Então assim, vai ter que ter, as três coisas vai ter que ligar uma com a outra: fé, obra e amor. Porque a palavra de Deus fala que se eu tiver toda a fé, que eu jogasse toda a minha fortuna, desse toda a minha fortuna pros pobres, e não tiver amor, então não vai adiantar. Então quer dizer, adianta eu fazer caridade? Vou vender minha casa, vou dar pros pobres, vou vender né? Estou fazendo maior caridade. Não, eu tenho que ter amor. Porque se não tiver isso, não adianta. Então, vamos lá. Você ama?
Eu quero confessar uma coisa pra vocês. Eu não conheço a Bíblia toda. Eu nunca li a Bíblia toda, gente, é uma vergonha. Eu batizei com 19 anos, hoje eu tenho 30. Eu não conheço a Bíblia toda. Mas sabe uma coisa? Eu não lancei pra conhecer ela toda. Sabe por quê, gente? Porque não adianta eu conhecer a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, e eu não saber cumprir um mandamento. Eu tô no primeiro mandamento até hoje. Sério. O primeiro mandamento, quem sabe? Você sabe. Amar a Deus acima de todas as coisas. É forte. Esse é o primeiro. Pra que eu quero conhecer a Bíblia toda? Pra que eu vou me morrer? Pra que eu vou me matar pra conhecer a Bíblia toda? Eu preciso conhecer ela toda? Lógico que eu preciso. É lógico que eu preciso. Mas o que eu pouco eu conheço eu não consigo obedecer, pra que vale o resto? Então, assim, eu tô pelejando, gente, pra poder cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas não é brinquedo, não é fácil. Não é fácil. Amar a Deus acima de todas as coisas é como eu disse a questão do discípulo aquele dia. É amar a Deus acima de mim, acima de meus pais, acima dos meus irmãos, meus filhos, do meu marido, acima dos meus bens. É amar a Deus acima de tudo. A Deus acima de tudo é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento? Eu tento pular pro segundo, mas quando eu penso no primeiro, eu falei, Jesus, eu já passei do primeiro, porque eu quero pular tanto pro segundo. Aí o segundo eu fiquei tão... Foi tão difícil eu entender o primeiro, assim, eu consegui pelo menos, sabe, tentar dar um passo pro segundo, que eu pensei, Deus, o segundo eu sei que eu não vou conseguir. Então eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda a amar o próximo como a mim mesmo. Me ajuda, porque amar o próximo como a mim mesmo, não sei se é até mais difícil do que o primeiro. Porque você pensa em Deus... Ele é tudo, gente. A gente pode até achar assim que ama, né? Porque, tipo, as obras da gente não mostram que a gente ama. Muitas vezes a gente não ama acima de tudo, né? Vamos ser sinceros. Mas quando você pensa assim, amar o próximo como a mim mesmo, gente, repete isso pra você. Amar o próximo como a mim mesmo. Pergunta pra você se você ama. Amar a Deus sobre todas as coisas é difícil demais, mas amar o próximo como a si mesmo é difícil mais ainda. Então, peraí. Vamos lá, sair da zona de conforto. É muito difícil. É difícil, gente, mas vamos tentar fazer. Vamos acordar, vamos balançar, vamos sacudir. Nós precisamos fazer a obra de Deus aqui nessa cidade, gente. Vamos sair da zona de conforto. Vamos sair da zona de conforto. Vamos lá, quero deixar esses 3 pontos aqui e quero que você reflita também, assim como eu reflito, gente. Todo tempo eu olho pra mim, eu não quero aqui te julgar, eu não quero aqui te apontar, eu nem te conheço. Eu quero aqui pra falar o que Deus está falando comigo, eu quero que você ouça também. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela serve pra mim que tô falando, serve pra você que tá ouvindo, é vice-versa. Primeiro ponto pra sair da zona de conforto, ter fé. Segundo ponto, vir com a fé, logo tem que vir a obra com a fé. Não tem jeito de andar as duas separadas. E você tem que ter amor, muito amor. Gente, tem que amar, porque a Bíblia fala que se não tiver amor não adianta nada. Então, tá difícil fazer isso? Demais. Tá muito melhor ficar na minha zona de conforto, não ia fazer nada disso que eu tô falando, beleza. Mas é Deus que tá falando com você, Ele tá falando comigo, Ele tá falando com você. Nós temos um chamado, gente, vamos fazer. Então é isso. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado aí as mensagens do meu canal. Peço que orem por mim, por minha família, né? Eu acredito que Deus tem coisas grandiosas, gente. É muito grandioso o que Deus tem que fazer nessa cidade pelo povo. Ele nos escolheu, o povo de Deus. Abre as portas para Deus entrar na sua casa, na sua vida, e se coloca diante dele como servo que ele vai te usar. Eu creio nisso para mim, para minha família. Eu creio nisso para você. Só você crê. Então, é isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguém que queira, né, que você queira enviar. E o mais importante, gente, o mais importante, que eu não posso deixar de falar. Não esqueça que nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Jesus está voltando e nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E é isso. Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.